Olá galera, tudo beleza? Vou fazer um teste aqui para ver se funciona. Aí, acho que vai dar certo, aí deu. Bacana. Bom, então, boa noite, né? Boa noite, eu tô falando aqui hoje à noite, domingo, né? Tô tentando gravar essa aula para vocês já tem um tempo. Gravei algumas vezes, mas acho que agora vai dar certo. Deus quiser. Me dar boas-vindas a vocês aqui, né? De estarem nesse bate-papo com a gente aqui, agora online. Dizer que assim, é um grande privilégio ver que todos vocês estão presentes aí nos fóruns e nas aulas, não só na minha, mas na de todos os colegas, e participando aí de forma efetiva desse momento nosso que nós estamos vivendo agora, que é difícil, né? Dizer que é muito legal ter vocês aqui nesse bate-papo, né? Essa missão foi minha incumbida de dar essa aula para vocês. Essa aula já era uma aula que eu pretendia dar para vocês na semana passada, na segunda-feira, mas que infelizmente não teve como, por conta dessa doença que está acontecendo aí, essa virose que está espalhando e tenebrando todos nós aqui, né? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam com suas famílias, confinados na casa de vocês, mas não entediados, viu? Porque eu acho que agora, essa semana, a gente vai conseguir fazer a coisa funcionar de forma efetiva, e a gente vai voltar aos estudos da melhor forma como a gente sempre fez, né? Que é tentar levar vocês informações para que vocês não possam ficar parados aí, estarem sempre estudando e estarem sempre ativando a cabeça para que quando a gente retornar em breve, tenho certeza que vai ser em breve, a gente não volte muito atrasado, muito complicado no conteúdo, né? Tá bom? Então é claro que assim, é mensagem minha, do Diogo, da Gisela, que a gente vai tentar fazer com vocês aqui online, que a gente tem tentado fazer com vocês em sala de aula. Se ficar até melhor, esse bate-papo, claro que não é ao vivo, mas a gente vai estar aqui nos fóruns, quero dizer que vocês entrem no site da Uni, a gente vai estar no EAD, fazendo discussões de todo o conteúdo que for passado para vocês, tanto que foi passado já, que vocês já tiveram nesse primeiro momento, quanto agora online. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, é só acessar e pedir para a gente que a gente vai responder a pergunta. Nós estamos com dois canais, né? O canal de internet, né? Que a partir de amanhã eu acho que vai funcionar bem. Está com um probleminha, mas eu tenho certeza que até amanhã à tarde vai estar tudo certo. Essa aula eu vou disponibilizar para vocês amanhã às 13 horas. E nosso bate-papo, quero combinar com vocês, sempre vai ser às segundas-feiras, no nosso horário de aula mesmo, da 1h30 às 4h30, nós vamos estar online disponíveis para vocês, para responder dúvidas e para ver o que está precisando melhorar aí no nosso conteúdo. Bacana? Quero também lembrar vocês de continuarem insistindo em cerar os dentes que já foram passados para vocês, os incisivos, né? Então, eu estava conversando aqui, eu falei dois canais, né? O canal EAD via Uni Evangélica e o canal de WhatsApp que a gente abriu aqui também, vai estar todo mundo inscrito. E aí eu peço para a representante ou para todos vocês aí, que quem não tiver inscrito no canal do WhatsApp, também inseri-los, para que a gente possa ter essa conversa que abrange todo mundo. Bacana? Então é isso, acho que a ideia nossa é essa, e sempre que houver dúvidas, a gente está com esses dois canais para poder ajudar a responder. Vamos encerar dente, vamos praticar em casa, é um momento que você não tem muito material para levar, é só cera e lamparina, né? O álcool é difícil de achar, mas álcool de poço resolve, tá? O de vocês da lamparina, então cuidado para não queimar, não queimar a casa de vocês. Mas vou pedir para vocês estarem sempre reforçando os enceramentos. Isso é muito importante para que vocês possam seguir no curso de odontologia de forma mais efetiva. Bacana? Então é isso, acho que é isso. Nós podemos esclarecer qualquer dúvida de qualquer conteúdo que já foi dado até agora, tá? E hoje eu vou começar com vocês com a aula de caninos. Tá? Nós já falamos de incisivos, centrais e laterais, né? Diferenças entre os incisivos, né? E agora nós vamos falar um pouquinho de caninos e da diferença entre caninos e dentes anteriores. Bacana? Acho que é um conteúdo bastante interessante, porque o canino, diferente dos outros dentes, não menos importante, acho que até mais importante, é um dente que participa muito do processo mastigatório. Então, a ideia aqui é que vocês aprendam todo esse conteúdo de morfologia, de anatomia de dente, nesse primeiro momento, para que no segundo momento vocês possam entender a função, a fisiologia da mastigação.
Ele depende exclusivamente de todos esses dentes aí. Então, saber o aspecto anatômico, a característica anatômica de cada um é muito legal para que a gente possa desenvolver a nossa odontologia de forma correta e precisa. Bacana? Então vamos para frente aí, tá? Dentro da aula de morfologia, da aula de caninos, né, morfologia experimental de caninos, nós estamos vendo aqui nessa imagem inicial, pintada de azul, tá? Aqui são os seus caninos, né? O canino é um dente, como eu já disse, bastante importante no processo mastigatório, tá? Ele geralmente então, são quatro, né, localizados, dois no arco superior, dois no quadrante superiores e dois dos quadrantes inferiores, né, sendo o quadrante superior direito o terceiro dente do quadrante superior direito, 13, o terceiro dente do quadrante superior esquerdo, 23, o terceiro dente do quadrante inferior esquerdo, 33, e o terceiro dente do quadrante inferior direito, 43, na nomenclatura de 2 dígitos que a gente estudou lá no começo do semestre. Tá bom? Então, aqui representado, vou ver se eu consigo contar para vocês, representado em azul, né? Direito, esquerdo, direito, direito e esquerdo. Tá legal? Então, são esses dentes aqui. Notem para vocês verem que aqui já nessa imagem inicial, já fazendo uma introdução sobre esses dentes, que eles são dentes que têm um volume dental um pouco maior do que os incisivos centrais. Vocês vão ver que o volume, o diâmetro dele é maior do que o dos incisivos centrais e laterais. Apesar do tamanho, comprimento mesmo, ser mais ou menos do mesmo tamanho do incisivo central. Então ele é um dente que tem esse aspecto anatômico um pouco diferente, mas em certas partes um pouco igual com os incisivos, principalmente os incisivos centrais. Tá bom? Por que ele é um dente mais volumoso? Geralmente ele contém uma quantidade maior de esmalte e dentina, tá? Uma polpa totalmente confinada à câmara pulpar, então uma polpa que é bem separada da câmara pulpar, diferente dos incisivos centrais e laterais, onde a polpa se mistura um pouco à parte dentinária. Então é muito difícil fazer um desgaste muito grande entre incisivos centrais e laterais, porque a gente pode estar afetando aí o nervo do dente. O canino é um dente mais volumoso, então é mais difícil de acertar, mas também tem os seus cuidados, a gente precisa tomar cuidado com relação a isso. É um dente mais volumoso com maior quantidade de esmalte, uma raiz mais alongada, diferente dos incisivos centrais. Vocês vão ver que a raiz é bastante cônica, bastante robusta e bastante alongada. Isso é muito legal para servir da característica principal desse dente, que nós vamos estudar na frente aí, eu vou falar agora um pouquinho, só para vocês terem uma noção do que é que esse dente ele participa muito no processo de mastigação, nos movimentos laterais da mandíbula. Como assim, Paulo? A mandíbula se movimenta de duas formas, aliás, 3 formas. A primeira forma, abrindo e fechando, ou seja, de cima para baixo. A segunda forma, para o lado direito e para o lado esquerdo. A terceira forma, para frente e para trás. Então, eu acho que eu falei isso para vocês na primeira aula que ele deu, né? A gente faz um movimento mastigatório em 3 ciclos, né? Um ciclo abrir e fechar, para frente e para trás, para um lado e para o outro. Então, o canino é um dente muito importante para dissipar a força no sentido lateral, ou seja, ele articula a mandíbula, claro, a função de músculo, a função de articulação temporomandibular, mas o canino, ele faz o trajeto dessa mandíbula para o lado direito e para o lado esquerdo. Então, se você arrastar seu dente para o lado direito e para o lado esquerdo, a ponta do canino inferior vai encostar na ponta do canino superior, fazendo essa mandíbula andar para lá ou para cá. Tá legal? Então, essa é a importância desse dente. E é por isso que esse dente tem um volume de esmalte dentina maior do que o incisivo central. Por quê? Porque para dissipar essa força lateral, direita e esquerda, eu preciso ter uma raiz mais longa e um dente mais robusto. Por quê, Paulo? Porque essa força ela não é direcionada para o longo eixo da raiz. Quando eu movimento para lá e para cá, em vez de ser abrindo e fechando, o movimento lateral da mandíbula faz empurrar o dente para frente e para trás. Diferente de abrir e fechar, que faz empurrar ele para cima. Então eu estou dissipando a força fora do longo eixo da raiz. Quando eu faço o movimento lateral com o canino, eu estou dissipando força mastigatória fora do longo eixo da raiz. Por isso que a raiz desse dente tem que ser mais alongada e a quantidade de esmalte dentina tem que ser maior para aguentar justamente esse impacto mastigatório.
Como se não bastasse, eu ainda vou falar mais para frente aqui nos próximos slides, na hora que você faz esse movimento de raspar e movimentar dentes, na hora que você encosta o canino com o canino e raspa até a frente, você vai ver que todos os seus dentes posteriores e anteriores, que com exceção do canino para o lado que você movimenta, vão sair da oclusão. O que é sair da oclusão? Vão desencostar. O único dente que vai encostar é a ponta do seu canino com a ponta do seu canino. Como é que é isso, Paulo? Entendi. Quando eu movimentar minha mandíbula para os lados, à direita ou à esquerda, a ponta do meu canino encosta na ponta do meu outro canino, para o lado que está movimentando, e tira todos os meus dentes da oclusão. Tá legal? Tira todos os meus dentes do contato dental. Então, nos movimentos laterais, o canino desoclui ou tira todos os dentes de contato. Bacana? Eu acho que fica fácil entender quando você faz do movimento. Claro, eu vou mostrar no slide à frente, nós vamos entender um pouco melhor sobre isso. Estou explicando por que a raiz dele é maior e porque ele tem um volume de esmalte dentina maior também. Tá bom? A importância desse dente da boca é extremamente essencial. Por exemplo, se eu perder o meu canino, o que eu faço? Dá para colocar um implante no lugar do canino? Eu tenho que lembrar que dente e implante são coisas diferentes. Vamos estudar isso mais para frente também. Tá? Mas o dente tem uma coisa que a gente chama ligamento periodontal, né? Uma estrutura óssea, uma estrutura periodontal que segura essa movimentação de forças e distribui ela de forma homogênea. No implante já é diferente, né? Então a gente não tem ligamento periodontal em implante, isso nós vamos ver mais para frente, não é assunto de vocês agora, mas só para esclarecer. Né? Então esse dente ele é extremamente importante nesse movimento lateral da mandíbula. E daí, isso explica também a função dele de rasgar os alimentos. Quer dizer, os incisivos centrais, quando você vai mastigar, a primeira coisa que você faz, morder o hambúrguer. Ele vai cortar o hambúrguer, mas se tiver um pedaço de carne mais fibroso, uma coisa mais pegajosa, é o canino que vai rasgar. Tá? A ponta do canino, por isso que a gente fala, formato de ponta de lança. A ponta desse canino faz dilacerar um alimento. Tá bom? Para aí você mandar o alimento para trás para ser triturado pelos molares e premolares. Bacana? Vamos para frente? Então, vai. Aqui a forma desse dente, eu já estou mostrando para vocês aqui de primeira mão a imagem do formato desses dentes, tanto na face, que vocês vão ver aqui, que face que é essa aqui? Face vestibular, né? Eu estou olhando aqui, que face que é essa aqui? Face proximal, que face que é essa aqui? Face incisal. Qual face que é esta daqui? Face vestibular, face lingual. Na face lingual está aqui, certo? E aí aqui a gente tem um aspecto radiográfico e aqui a gente também tem a face lingual com a polpa sendo exposta. Bacana? Então aqui a anatomia desse dente é bastante diferente em relação ao incisivo central. Vocês podem olhar. Ele tem um formato pentagonal. O que é pentagonal? Forma de pentagrama. O que é pentagrama? É uma figura geométrica de 5 lados. Tá? Então ele tem duas faces com forma de lança, uma face mais reta e uma face mais cervical. Então, pentagonal, em forma de lança. Tá bom? Justamente para esse aspecto pontudo do dente fazer com que a função dele seja dilacerar e cortar os alimentos. Bacana? Interessante? Podemos ir para frente? Então vamos lá. Olha aqui. Aqui explica diferenças e as diferenças entre caninos e incisivos. Bom, primeira diferença que eu já falei para vocês está na forma. Né? Olha aqui. Aqui a gente tem um canino. Cadê a imagem? Vai lá. Aqui eu tenho um canino com forma pentagonal. Olha para vocês verem a imagem do pentagrama. Né? A base cervical, olha os lados, as paredes convergindo para a cervical, que é a questão da convergência. Ó. E o formato de bordas incisais em forma de ponta de lança. Claro que essa borda incisal, mesial e distal são diferentes, nós vamos exemplificar para vocês agora mesmo, tá bom? Mas de forma geral, é um dente em formato de ponta de lança e os incisivos centrais, principalmente, aqui tem sistema de com central, olha para você ver, tem um formato mais quadrado ou mais quadrangular, tá? Geralmente a diferença maior é essa, tem uma forma de lança para o canino e uma forma de enxada para os incisivos centrais. Justamente para quê? O incisivo central faz esse primeiro movimento de cortar o alimento, né? E se for um alimento mais fibroso, que precisa de uma força maior para rasgar,
a gente põe na ponta da lança, que é o nosso canino, e vai fazer com que esse alimento seja triturado e rasgado, para a forma de mandar para trás os outros dentes poderem triturar o alimento. Bacana? Outra característica legal e importante, que vocês olharem na imagem, nessa imagem de cá, né, vocês vão ver que o comprimento da coroa do incisivo central e do canino, a altura, geralmente é a mesma. Então, esses dentes geralmente têm o mesmo tamanho em altura em relação às porções coronárias. Tá? Não estou falando de raiz, estou falando de coroa. Então, a parte coronária do canino e incisivo central são muito próximas uma da outra. E a posição que esses dentes ocupam no arco dental, a posição que fala no sentido apical, no sentido cervical, eles ocupam mais ou menos a mesma posição, a mesma altura em relação aos dentes anteriores. Então, caninos e incisivos centrais geralmente são dentes que estão mais alinhados no arco dental, como vocês vão ver aqui nessa imagem de cima. Aqui, ó, tem um incisivo central, essa linha negra passando aqui, ó, e um canino mais ou menos alinhados na mesma altura, tá? E um incisivo lateral de 1 a 2 milímetros abaixo da margem cervical dos incisivos e dos caninos. Isso é de extrema importância quando você quer reabilitar um paciente parte estética. Você não pode fazer o canino, o incisivo central e o incisivo lateral do mesmo tamanho, na mesma altura, porque vai ficar aquele aspecto de tudo incisivo central. Então fica feio esteticamente, tá? Não é legal. Então, na hora de reabilitar um paciente, essas cirurgias plásticas periodontais que a gente tem feito aí, vocês têm muito visto, acompanhado aí, periodontista fazendo, né? Correção de sorriso, mostra a gengiva demais, diminui dente, aumenta dente. A gente sempre faz pensando nessa proporção de termos incisivos centrais e caninos da mesma altura, incisivos laterais um pouquinho mais inferiores, tá? E aí fica harmônico esteticamente. Então, de forma que quando vocês forem reabilitar mais para frente, se vocês estiverem no curso avançado, vocês têm que lembrar disso. Trabalhar comprimentos diferentes para incisivos centrais, laterais e caninos e fazer alturas diferentes. Tá? E aí, de forma estética, fica bastante mais legal. Se você faz o canino, o incisivo central, tudo na mesma altura, fica parecendo tudo incisivo central, a pessoa sorrindo, tem um aspecto, parece tudo um dente só, fica feio esteticamente. Bacana? Agora, dentro das características gerais que eu já falei para vocês, são dentes que têm pentagonais, né? Com apenas uma cúspide, isso é muito importante. Então, eles têm um formato de pentagrama, tem um formato pentagonal, aquela forma pentagônica que tem uma ponta de lança, mas eles também têm apenas uma cúspide. A gente já falou na aula de morfologia o que é cúspide, então se vocês não tiverem alguma dúvida, volta no caderno, dá uma olhada no que é uma cúspide. O canino ele possui uma cúspide, ele é um dente que tem unicuspidado, tá legal? Então, e essa cúspide dá uma característica importante para esse dente, que essa cúspide é a que vai dividir ele nas faces vestibular em mesial e distal, na face lingual em mesial e distal. Então é importante saber a característica dessa cúspide. Essa cúspide geralmente ela se encontra alinhada com o longo eixo desse dente, então ela se alinha tanto na porção incisal até na borda apical da raiz. A cúspide está centralizada no meio do dente, e essa cúspide é que vai dividir o lado mesial e distal do meu canino. Tá bom? Geralmente eles possuem uma única raiz, tá? Porém, nessa raiz eu posso ter de 1 a 2 canais. Geralmente, em 95% dos casos, eu tenho uniradicular, um único canal, tá? E em 5% dos casos, eu tenho um segundo canal aí que pode ser encontrado. Então, é muito comum, quando vocês forem tratar lá na disciplina de endodontia, características radiculares dos caninos. É importante a gente saber que, geralmente, em 5% dos casos, a gente tem um dente com 2 canais. Tá? Isso é muito legal, porque pode ser que você se depare durante a vida aí com um dente desse e aí vocês consigam fazer o canal de forma correta. Bacana? Aqui, para superiores, geralmente uma raiz. Pode ser que nos inferiores a gente consiga encontrar com 1 ou 2 raízes, tá? Mas nos superiores é mais comum ter só uma.
Tá? Essas raízes são mais retas e mais cônicas do que os inferiores. Essas características vamos falar mais para frente. Tá bom? Possuem, aqui é legal, possuem as maiores raízes do arco dental. Então, principalmente o canino superior, ele é o dente de maior comprimento do arco dental. Então, ele tem um comprimento apical, incisal e apical, ele é o maior do arco, né? O maior dente que tem no arco dental. Tá? O canino superior é maior, o canino inferior é o segundo maior. Bacana? Justamente para dissipar essas forças que a gente já falou aí, com relação aos movimentos laterais da mandíbula. Eu vou mostrar uma imagem mais à frente, vocês vão ver que dá para entender melhor esse movimento lateral da mandíbula com a imagem. Mas geralmente as raízes são mais alongadas justamente para compensar esses movimentos laterais, os quais precisam dissipar melhor a força mastigatória. Bacana? Já falei para vocês também, são 4 dentes, né? 2 no quadrante superior, 2 no quadrante inferior. Quadrante superior direito 13, superior esquerdo 23, inferior esquerdo 33, inferior direito 43. Tá? Possuem característica de dimorfismo dental. O que é característica de dimorfismo sexual? Desculpa, dimorfismo sexual. Esses dentes são diferentes para homens e para mulheres. Mais uma característica importante na hora de fazer reputações orais. Eu vou facetar todo mundo, vou facetar meus dentes todos. É homem, é mulher, é velho, é adulto, é jovem. Eu preciso saber, é negro, é branco, é pardo, é japonês, tem dente diferente. Então eu preciso saber as características anatômicas de cada dente, de acordo com o sexo, para poder entender como eu vou fazer para reabilitar. E eu sei que aqui no canino é um dente que é muito importante em relação a isso. Por quê? Porque eu sei que em mulheres esses dentes são mais arredondados. Geralmente todos os dentes, inclusive os incisivos. Né? Geralmente em mulheres o aspecto arredondado é mais próximo de mulher. Não quer dizer que o homem possa ter dedo arredondado, não. A maioria do que a gente trabalha hoje é sempre tentar arredondar um pouco mais, porque dente muito quadrado fica muito masculino. Tá? Então a gente tenta arredondar um pouco para dar um aspecto melhor estético. Mas geralmente caninos são mais pontudos ou mais pontiagudos para homens e mais com as pontas mais arredondadas para as mulheres. Então essa característica de dimorfismo sexual é justamente isso. Trabalhar a forma, principalmente a forma da ponta da cúspide, mais evidente para homens, ou seja, mais pontiagudo para homens e mais arredondado para mulheres. Tá? Na hora de você pedir para o seu protético fazer a faceta de porcelana que você quer colocar, você vai mandar para ele, é mulher, é jovem, eu quero um dente mais arredondado, mais delicado, com a ponta de cúspide arredondada. Se for homem, é o contrário, quero um dente mais pontudo. Tá? E aí cada um pode ter o seu, né? Homem pode pôr arredondado também, mulher também, isso não quer dizer nada. Só que assim, um aspecto mais pontiagudo, eu vou mostrar a imagem agora mesmo, vocês vão ver que fica mais masculino. Tá bom? São os últimos dentes permanentes anteriores a surgirem no arco dental. Sim, é importante saber isso. Eles vão ser os últimos dentes os últimos dentes anteriores a nascer no arco dental. Bom, então, geralmente os superiores por volta dos 11 anos de idade, inferiores entre 9 e 10 anos. Tá bom? Mas é bom saber que geralmente eles vão ser os últimos a se romper. E por ser os últimos a se romperem, tem um problema. Porque às vezes o desenvolvimento ósseo, maxilar e mandibular, ele não é legal. Às vezes tem pessoas que têm características genéticas diferentes e aí não tem espaço para nascer os dentes. E geralmente esse dente, o canino, ele é um dente muito comum de nascer incluso. O que é incluso? Impactado, incluso, retido dentro do osso. Ele não sai para fora. Ele precisa de cirurgia para poder ser removido para fora. Tá? Uma cirurgia que chama de tracionamento ortodôntico, né? Geralmente eu vou mostrar a imagem agora mesmo e a gente fala um pouco sobre ela. Mas é um dente, por ser o último dente anterior a nascer, e às vezes quando a pessoa não tem um espaço para ele romper, ou às vezes por algum outro motivo ele pode não vir a nascer, ele fica retido e precisa de procedimento cirúrgico para ser removido. Bom, aqui mostrando só as características, diferenças de formas entre centrais e caninos, né, com um dente pentagonal e um dente quadrado. Né. Aqui as características de esmalte dentina, mostrando que tem bastante esmalte, bastante dentina, uma polpa bem definida. Né. E aqui eu já expliquei porquê, né, por conta desse detalhe, mas só mostrando realmente que no canino ele possui um volume dental
maior que nos outros dentes anteriores. E aqui que é bastante legal, se vocês olharem a imagem aqui da mulher, ó, o formato do dente com a pontinha mais arredondada, né? E aqui no homem, o formato do dente um pouquinho mais pontudo. Isso dá um aspecto para ele um pouquinho mais masculino do que nela um pouquinho mais feminino. E se vocês olharem aqui a altura do canino, a altura gengival, né? O ápice da gengiva, que a gente chama de zente gengival. O ápice da gengiva, ele é mais ou menos da mesma altura entre incisivos centrais e caninos, com incisivos laterais projetando um pouquinho mais para baixo, em torno de 1 a 2 milímetros no máximo. Tá bom? Então, essa aqui só para exemplificar o que a gente já falou atrás. E aqui, por fim, ó, a gente está vendo um dente canino. Vocês conseguem visualizar ele aqui? Que está retido, olha os outros dentes, ó, central, lateral. E aqui eu tenho que, olha, vocês vão trabalhar bem essa imagem, eu tenho um dente aqui, eu tenho um outro germe aqui, e tenho um descido aqui em cima. O que é isso, Paulo? Isso são dentes que a gente chama de dentes supranumerários. Eles nasceram a mais do que poderia ter. E provavelmente essa foi a causa desse dente canino ficar incluso aí dentro do osso. Né? Então ele não tinha um espaço para se romper, porque os outros supranumerários estavam atrapalhando o processo de erupção do canino. Ele ficou retido dentro do osso. O que precisa fazer? Uma cirurgia para, primeiro, remover esses supranumerais do lugar, quer dizer, abrir o espaço para o canino vir, laçar isso com fio ortodôntico, laçar o canino aqui com fio ortodôntico, né, e puxar ele para vir, para sair no lugar que ele tem que sair aqui em cima. Bacana? Então, esse é um procedimento que a gente chama de tracionamento ortodôntico. Vocês provavelmente vão estudar isso na aula. Tá bom? Bacana? Isso é só efeito ilustrativo mesmo para vocês entenderem que esse tempo pode, alguns de vocês provavelmente já devem ter um dente desse aí, ou já tiveram, né? Então é importante a gente saber. Tá bom? Aqui, ó, presta bastante atenção nessa imagem. Vocês vão ver que essa imagem ela vai movimentar, tá? Isso é muito legal, tá? Olha, observa bem, olha para você ver o vermelho, que é o dente canino, encostando, fazendo o movimento lateral da mandíbula, encostando ponta com ponta. Quando ele encosta ponta com ponta, ele desoclui ou ele desencosta todos os dentes, tanto do lado que movimentou, quanto do lado que não movimentou, e com exceção da ponta de cúspide com a ponta de cúspide. Então isso a gente chama os movimentos laterais da mandíbula, ali é o movimento lateral da mandíbula, a ponta do canino encosta na ponta do outro canino, a ponta do canino inferior encosta na ponta do canino superior, desocluindo todos os dentes do arco. Tá? Isso a gente chama de oclusão mutuamente protegida. Essa escola de oclusão que vocês vão estudar lá na disciplina de oclusão no terceiro período. Tá? Não tem que se atentar muito a isso agora, mas é importante saber que quando você movimenta a mandíbula para um lado e para o outro, a ponta do canino toca com a ponta do outro canino e tira os dentes do contato. Por quê? Porque os dentes posteriores foram feitos para ter contato só na abertura e fechamento, ou seja, direcionando forças para cima, para o longo eixo do dente. Quando eu faço um movimento mastigatório, eu tenho que pensar em 3 tipos de movimento. Primeiro, o movimento de abertura e fechamento. Geralmente esse movimento de fechar a boca, eu faço para triturar os alimentos. Por quê? Porque aqui eu consigo triturar e dissipar a força para o longo eixo dos meus dentes. Quando eu mordo, eu bato de cima para baixo. Ó. Quer dizer, aqui no caso é a mandíbula que movimenta, não é a maxila, né? Mandíbula de baixo para cima, bate no meu dente, fazendo abertura e fechamento e dissipando a força para cima. Quando eu faço o segundo movimento mastigatório, que é o movimento para os lados, direito e esquerdo, a ponta do meu canino encosta, fazendo esse movimento andar para o lado, para lá e para cá, dissipando a força de forma lateral. E o terceiro movimento mastigatório, que é o movimento para frente e para trás. Então, resumindo os 3 movimentos mastigatórios, tudo a gente faz ao mesmo tempo quando a gente vai mastigar. Quer dizer, eu mordi, eu estou fazendo abertura e fechamento, eu estou fazendo lateralidade para o lado direito e para o lado esquerdo, e estou fazendo protrusão e retrusão, guia anterior, para frente e para trás, tudo ao mesmo tempo igual. São 3 movimentos.
abertura e fechamento, movimento de direção ao centro, que eu chamo de movimento cêntrico, movimento para a direita, para a esquerda, que eu chamo de movimento excêntrico ou lateralidade direita e esquerda, e o movimento excêntrico para frente e para trás, para frente e para trás. Tudo bem? Resumindo de forma bem grossa, os 3 tipos de movimento mastigatório. Bacana? Então, só para que vocês possam entender um pouco a função desse dente. Então, esse dente ele serve para dissipar as forças laterais, justamente, que faz o movimento de lateralidade dissipando a força para os lados. Tá? Ele corta, dilacera os alimentos, como a gente já falou. Essa função de fazer movimentar para os lados é justamente para fazer cortar, dilacerar os alimentos. Ele é responsável pelos movimentos laterais da mandíbula, então quando a mandíbula movimenta para a direita ou para a esquerda, é o canino que encosta no outro canino, fazendo ela movimentar. Tá? Claro, tem a função do músculo, da articulação mandibular, tudo ao mesmo tempo, o sistema neuromuscular, né? Tudo ao mesmo tempo agora, mas na verdade o que importa é que quando você fizer um movimento para o lado, quem vai fazer essa guia de movimento é o dente que a gente chama de canino. Tá bom? Ele é um importante dente de desoclusão dos dentes posteriores, que eu já falei para você, quando você movimenta para os lados, quando você movimenta excêntrico para os lados, ou quando você faz um movimento excêntrico de lateralidade, o canino vai desocluir todos os outros dentes. Tá bom? Numa escola de oclusão, que a gente chama de oclusão mutuamente protegida, ou seja, o meu canino no movimento lateral desoclui os dentes posteriores, os meus incisivos centrais no movimento anterior desocluem os dentes posteriores, dos dois lados, e os dentes posteriores, quando eu mordo para triturar o alimento, vai encostar mais do que nos anteriores. Isso se chama oclusão mutuamente protegida. Tá? A gente pode ter uma discussão mais profunda em relação a isso, se vocês quiserem, tá? Nós vamos ter uma disciplina inteira para falar só disso, tá? Que é a oclusão no 3º período. Mas se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, vocês me procurem no fórum, o Diogo ou a Gisela, e a gente pode tentar explicar para vocês melhor. Bacana? Mas só porque eu coloquei aqui, eu preciso explicar para vocês. Com relação ao tamanho, né, os caninos eles são, como eu já disse, os maiores dentes do arco dental e geralmente possuem um tamanho médio. Quando eu falo tamanho médio, é o tamanho, a média entre os dentes. Por exemplo, se eu pegasse 1000 caninos e medisse hoje o comprimento de cada um, ia ter um diferente do outro. Mas se eu pegar um comprimento médio, vai estar em torno de, os superiores em torno de 26,5 milímetros, e os inferiores em torno de 25, 24,5 milímetros. A diferença entre 1 e 2 milímetros do superior para o inferior, comprimento médio. Tá? Mas eu já peguei caninos, mas eu já vi em literatura caninos de 30, 32, 35 milímetros máximos e 20 e poucos milímetros mínimos. Então a média geralmente em torno de 26,5, o tamanho real do canino. Tá? Superior 26,5, inferior em torno de 25, 24, tá bom? Dentro das características anatômicas, agora que a gente vai começar a observar pelas faces, né? Vocês estão lembrados que a gente já estudou isso, né? Os dentes têm face vestibular, face lingual, né? Face mesial, face distal, tá? Face cervical. Ou seja, se vocês olharem esse dente canino aqui nós vamos ter essa face mais próxima da raiz, face cervical, olhando a face vestibular. Olhando a face vestibular do meu dente, tá? Eu tenho uma porção mais cervical, né? Porção cervical, eu tenho uma porção mais perto da incisal, de porção incisal, ou borda incisal. Esta borda incisal ela é dividida em borda incisal direita e esquerda. Ou esta borda incisal que vai para mesial chama aresta longitudinal mesial. Desculpa, é o contrário. Aresta longitudinal mesial e aresta longitudinal distal. Tá? Então, a borda incisal ela é composta de ponta de cúspide, ou seja, se vocês olharem longitudinalmente, na porção coronária tem a porção cervical, a porção incisal. A porção incisal tem uma ponta de cúspide, tem uma aresta longitudinal distal, uma aresta longitudinal mesial. Tá bom? E a característica anatômica dessas arestas é diferente. É isso que faz com que você entenda o que é um canino direito, o que é um canino esquerdo, o que é um canino superior, o que é um canino inferior. Tá bom? Essas características anatômicas é que vão fazer com que você entenda um pouco o que é isso.
como se comporta esse dente. Então, vamos olhar para a face, ainda aqui um pouco sobre o tamanho, né? Aí é legal a gente falar também que ele tem um comprimento total de 26,5 superiores, né? Aqui a gente está falando dos superiores já, tá? Então, caninos superiores, comprimento médio total, 26,5. Comprimento da coroa, quer dizer, o tamanho da porção coronária desse dente. O que é a porção coronária? Vai da porção cervical até a borda incisal. Isso geralmente em torno de 10 milímetros. Tá? Eu tenho um comprimento de raiz em torno de mais ou menos 16,5, que dá um comprimento total dele em torno de 26,5. Tá? Eu tenho uma dimensão no sentido mesiodistal, quer dizer, se eu medir esse dente, vamos ver se eu consigo pôr a imagem aqui para vocês. Se eu medir esse dente mesiodistal, eu vou ter um comprimento total em torno de mais ou menos 8 milímetros. E se eu medir esse dente no sentido vestíbulo lingual, vamos lá, vestíbulo lingual, se eu medir ele assim, eu vou ter um comprimento mais ou menos em torno de 7,8. Vocês vão ver que o comprimento vestíbulo lingual do superior é mais ou menos igual ao comprimento vestíbulo lingual do inferior. O que muda aqui é o comprimento mesiodistal. O superior é mais largo do que o inferior, que é mais estrangulado. Tudo bem? Então, a diferença entre o canino superior e inferior, o canino superior é mais largo, no sentido mesiodistal, do que o canino inferior. Tá? Uma diferença já. Bacana? Então, vamos lá. Inclinação. Lembra que eu falei para vocês também na aula que os dentes inferiores estão um pouquinho mais lingualizados que os superiores. Ou seja, os superiores sobrepõem os dentes inferiores. Ou seja, os inferiores estão mais lingualizados, os superiores estão mais vestibularizados. O canino superior se encontra um pouco mais vestibularizado, com uma inclinação de ângulo mais ou menos em torno de 6 graus em relação aos seus outros dentes. Tá? Então, eles estão mais vestibularizados, um pouquinho mais mesializados, inclinados em torno de 6 graus no arco dental. Tá bom? E aqui é só um resumo geral, que você já viu daquele outro quadro que passou, tá? Do comprimento da altura, do diâmetro mesiodistal, do diâmetro labial-lingual, ou vestibulo-lingual, da altura do dente, né, mais ou menos, e da idade de erupção do canino superior. Geralmente ele irrompe no arco dental por volta do 11º ano de idade. Bacana? Notação nós já falamos, né? 23 e 13, ou 13 e 23, 13 direito, 23 lado esquerdo. Tá? E aqui eu vou chamar a atenção para vocês para esse tipo de imagem. Vocês vão ver uma imagem muito frequente nas fichas clínicas dos dentistas. A gente chama de odontograma. Tá? O que significa isso? Significa isso aí uma coisa muito importante que eu gosto de colocar muito em prova. Tá? Então, o odontograma é uma parte do nosso exame clínico onde a gente estuda os dentes, a numeração dos dentes que vão ser tratados no nosso tratamento, tá? E as faces. Tá? Então, quando eu tenho uma cárie, por exemplo, uma cárie mesial, eu vou no meu odontograma e marco lá na dente 23, cárie mesial. Para eu saber que quando eu for tratar esse dente, eu tenho uma cárie lá, já olhei no exame clínico, já fiz a radiografia, já olhei e sei que tem uma na face vestíbulo mesial, eu tenho uma cárie. Ou, por exemplo, uma cárie na região cervical do dente 13. Então, o odontograma serve justamente para isso. E ele é muito comum de pôr na prova. O odontograma marca a face que a gente quer que vocês entendam, para que vocês possam entender isso de forma mais tranquila. Bacana? Então, não esqueçam disso, a dica que eu estou dando para vocês aqui, que dê uma olhada nisso aí, lembra das faces, o lado das faces. Se vocês puderem procurar aí na internet sobre o odontograma, vocês vão ver que é um exame fácil e simples de ser entendido. Mas é legal a gente começar a aprender desde agora. Bacana? Caninos superiores direito 13, inferior, tá? Superior esquerdo 23. Bacana? Vamos lá. Vamos para a face vestibular. Quais são as características da face vestibular do meu canino? Então, vou pegar meu canino agora e vou olhar a frente dele, tá? A frente dele eu já falei para vocês. Eu tenho o quê? Principalmente, o que diferencia um canino? Ele é um dente unicuspidado, ou seja, tem uma única cúspide. Tem uma forma pentagonal. O que é isso? Forma de pentagrama. Então, a cúspide é a porção mais central desse dente, que está alinhada com todo o longo eixo dele. Se vocês olharem essa figura aqui, vocês vão ver que tem uma cúspide mais central, que está alinhada com todo o longo eixo do meu canino. Tá?
Essa cúspide termina numa ponta de cúspide e esta cúspide na porção vestibular tem uma crista que a gente considera e chama crista, uma crista central. Quer dizer, a cúspide ela tem uma porção mais saliente que é uma crista, a gente chama crista cérvico-incisal. Essa crista cérvico-incisal ela vai de vestibular para lingual, então ela pega toda a face central do meu canino. Tá? Então eu tenho, está mais evidente do lado lingual do que do lado vestibular, mas a gente tem uma crista vestibular, crista cérvico-incisal vestibular, que vai dividir aqui o meu canino, a cúspide central, vai dividir o meu canino em face mesial e face distal. Tá? Nota que a face mesial ela é diferente da face distal. Eu tenho uma face mesial menos inclinada e menor que uma face distal. Então, o meu canino superior tem a face mesial menos inclinada e menor do que a face distal, que é mais inclinada e maior. Como consequência da face distal ser mais inclinada e maior, eu tenho um ângulo inciso cervical. O que é esse ângulo? Eu tenho esse ângulo, inciso distal, aqui o ângulo, inciso distal, um pouco mais arredondado do que o meu ângulo inciso mesial, ou seja, eu tenho um ângulo inciso mesial mais reto, um ângulo inciso distal um pouco mais arredondado. Como consequência disso, esse ângulo inciso distal vai também estar localizado mais cervicalmente em relação ao meu ângulo inciso mesial. Vamos voltar? Vamos voltar porque eu comecei a falar um trem, mas vamos lá. Eu tenho uma cúspide que divide a borda incisal do meu canino, as arestas longitudinais, em aresta longitudinal mesial, aresta longitudinal distal, certo? A aresta longitudinal distal ela é mais inclinada e maior do que a aresta longitudinal mesial. Quando o meu dente vai convergir para a cervical, eu tenho um ângulo. Esse ângulo inciso mesial é mais nítido, é mais reto do que o ângulo inciso distal, que está mais arredondado e um pouco mais cervical em relação ao mesial. Tudo bem? Tranquilo? Qualquer dúvida, vocês me perguntam. Bacana? Então vamos para frente. Eu tenho uma cúspide, e aqui vocês vão ver esse amarelo, aresta longitudinal mesial, este bege, aresta longitudinal distal. Vocês podem olhar que o ângulo da aresta longitudinal mesial é mais reto e a inclinação é menor. A inclinação da aresta longitudinal distal é mais inclinada e maior, e o ângulo inciso distal é mais arredondado. Como consequência, eu tenho uma convergência das paredes para a cervical e uma região de ponto de contato distal um pouco mais cervical do que o ponto de contato mesial. Voltando, ponto de contato distal mais cervical, ponto de contato mesial mais incisal. Tudo bem? Tá? Então, para frente. Aqui, ó, só para mostrar os pontos de contato. Vamos olhar agora, eu estou olhando o dente assim, agora eu vou virar ele assim e vou olhar as faces de contato. Lembra que eu tenho face de contato mesial, face de contato distal. Então eu estou olhando o dente de lado, como vocês vão ver na imagem aí, ó. Vocês vão ver que o que divide a sua face proximal, radicular e coronária é essa linha amarela que eu tracei aí, ó. Pode olhar que essa linha amarela é convexa para cervical, certo? E ela divide a porção coronária da porção radicular. Tudo bem? Essa linha chama linha cervical. Tá? Então divide a porção coronária da porção radicular. Bacana? Nota que o aspecto dessa face proximal, tanto mesial quanto distal do meu canino,
ele é uma face mais plana, um pouco convexa, tá? Em forma triangular. Tá? Ou, se você olhar de lado o seu dente, a sua face, você vai ver uma face vestibular e uma face lingual, certo? Ali, ó, vamos mostrar na imagem. Face vestibular é mais convexa do que a face lingual, que é um pouquinho mais plana. Então, olhando do ponto de contato, da região de contato ou da região de contatos proximais, a face proximal do meu dente, se eu olhar a face vestibular e comparar com a face lingual, estou falando que a face vestibular é um pouco mais convexa do que a face lingual, que é levemente um pouco mais plana, tá? Nota que essa face lingual, ela tem uma concavidade também, ela é um pouco mais plana. Deixa eu ver, face vestibular aqui, face lingual aqui. A face lingual, ela tem uma convexidade, mas ela é um pouco mais plana do que a face vestibular, certo? E tem uma protuberância, um afundado, uma cavidade na face lingual, que a gente chama de fossa lingual. Tudo bem? A fossa lingual, quem divide a fossa lingual mesial e distal? Você lembra que eu falei para você que tem uma cúspide na porção central do meu canino, pegando de vestibular para lingual até no alinhamento do dente? Essa cúspide na porção lingual tem uma protuberância mais evidente, assim como na face vestibular, que a gente chama de crista cérvico-incisal. Então, a crista cérvico-incisal lingual divide a fossa lingual mesial da fossa lingual distal. Tudo bem? Tudo bem? Então tá bom. Vamos para frente. Só para ler aqui, ó, possuem uma forma triangular com base cervical. Se vocês olharem a imagem, aqui ela vai mostrar para vocês um triângulo, certo? Com a base voltada para a cervical, tá? Essa parede proximal ela é mais lisa em todos os sentidos. O dente ele é maior no sentido vestibulo-lingual, né? Tem um volume maior quando comparado aos incisivos, no sentido vestibulo-lingual, tá? É um dente mais espesso, tá? Já falei. Tem as faces proximais convergindo para a cervical. Todas as faces proximais vão convergir para a cervical. A linha cervical também é convexa, tá? E a face mesial geralmente é mais plana do que a face lingual, justamente por causa da inclinação do dente, ser um pouquinho mais mesializado do que a porção lingual, tá bom? Então, se você olhar o volume vestibulo-lingual desse dente, vocês vão ver na imagem aí, ele é um dente com um volume muito maior do que os incisivos centrais e laterais, tá bom? Bom, face vestibular ok, vamos para a face lingual, tá? Quais são as características comuns da face lingual? Como eu já falei, a face lingual ela é um pouco mais plana do que a face vestibular, que é mais convexa, mais plana. Ela tem uma fossa lingual que é dividida pela crista cérvico-incisal em fossa lingual mesial e fossa lingual distal. Ela tem uma crista marginal. O que é a crista marginal? É a borda mesial distal, que essa crista marginal e essa crista cérvico-incisal no meio do dente vão se unir numa região final cervical do dente que chama região de cíngulo. Então, o que é o cíngulo? É a união entre a crista cérvico-incisal, as cristas marginais mesial e distal do meu canino, tá? Formando uma pequena concavidade parecida com uma cúspide bem pequenininha chamada região de cíngulo, tá bom? É o que une a cúspide a crista cérvico-incisal, tá? Mas geralmente o encontro das bordas termina na cúspide. Tudo bem? Bacana? Se você olhar aqui, essa região do W, na ponta do W, aqui na imagem em verde, aqui, ó. Vamos ver se eu consigo pontuar para vocês aqui. Bom, ó, cúspide. Aqui o símbolo, tá? Então vamos lá. Possuem cristas marginais e símbolos bem desenvolvidos. Eu falei para você, crista marginal mesial, crista marginal distal, as bordas, marginal, mesial e distal, chamam crista, tá? E uma região protuberância central, no encontro da crista cérvico-incisal mais as cristas marginal, mesial e distal, chamando símbolo. Possui uma silhueta lingual, uma concavidade lingual mesmo, né? Menos convexa que na face vestibular, tá? O símbolo se une à cúspide pela crista cérvico-incisal. A crista cérvico-incisal divide a fossa lingual
em mesial e distal. Vocês lembram que eu falei para você? Tem a cúspide abrange toda a porção central do dente, dividindo a fossa lingual em fossa lingual mesial e distal, tá? E, por fim, a face lingual pode ser lisa. Essa característica anatômica de protuberância é mais comum nos superiores. Então, ela tem um pouco mais de protuberância na face lingual dos dentes superiores. Vocês vão ver que os inferiores, a característica anatômica é bem pouca, tá? Mas geralmente a face lingual ela tem a concavidade, mas também pode não existir, tá? Ou pode ser pouco evidente, tá? Claro, se você for diferenciar um canino inferior do canino superior, você vai ver muito mais as características anatômicas no superior, em relação ao volume, com relação à concavidade, com relação a cristas, do que nos inferiores, tá bom? Então, tá bom. A face lingual, que já ainda o resumo, as cristas marginais são menos proeminentes e a curvatura na face distal é mais acentuada. Se você olhar a face lingual, na borda incisal, né, você vai ver lá a ponta da cúspide, certo? Você vai ver lá a aresta longitudinal mesial e distal, você vai ver lá os ângulos inciso mesial e inciso distal. Você vai ver que, como na face vestibular, a inclinação da face distal é mais inclinada e maior, e o ângulo inciso distal é um pouco mais arredondado do que no ângulo inciso mesial. Tá? As duas fossas são formadas a partir da união dos lóbulos de desenvolvimento. Sim, a gente vai ver aqui na imagem que eu vou mostrar daqui a pouquinho, essa questão das fossas. Ó, vamos lá. Aqui vocês estão vendo o ângulo distal um pouco mais arredondado que o ângulo mesial. Aqui vocês estão vendo os lóbulos de desenvolvimento mesial e distal, dividido pela crista cerco-incisal. Olha lá, dá para você ver bem na imagem número 2 aí. E na imagem número 3, nós vamos ver esse formato de V, que está falando aqui, esse terceiro tópico, a incisal do canino, que se divide em dois segmentos, formando um V. O segmento mesial é menor e menos inclinado que o segmento distal. Se você está olhando na vestibular e está vendo isso, também você está olhando pela distal, também você vai ver um lóbulo distal um pouco mais inclinado, uma aresta longitudinal distal um pouco mais inclinada com a aresta longitudinal mesial. Tá ok? Formando esse formato que está vendo aí, em forma de V. A terceira e última característica, em relação às raízes, o canino tem uma raiz, já falei para vocês, a raiz mais alongada dos dentes do arco dental, né? Uma raiz mais longa, mais cônica, bem cônica, tá? E bem, se você cortar ela em seção transversal, fazer pequenos cortes aqui, você tem um dente nesse sentido, eu corto ele assim na raiz e faço assim, vocês vão ver essa imagem aqui da raiz com formato bem ovoide. Então, se eu olhar ela inteira, tem uma forma cônica, mas se eu cortar em seções transversais, eu tenho ela com formatos ovoides. Tá? E se você ver, quanto mais eu ando para a proporção apical da raiz, mais esse ovoide vai se transformando em arredondado. Tá? E se eu pegar a raiz e olhar de forma longitudinal, como vocês estão vendo nessa imagem de cá, eu vou ver que na minha raiz, na face mesial e na face distal, ela é sulcada. Ela tem um sulco bem no centro dessa raiz. Se você olhar essa imagem aqui, você vai ver que tem um sulco bem no centro, sendo a face vestibular mais larga do que a face distal. Tudo bem? Então vamos lá. A raiz é cônica, é uma raiz bastante forte, longa e espessa, justamente para dissipar as forças mastigatórias laterais da mandíbula. No terço apical pode ter um desvio para distal. Isso é legal, olha assim. Uma das características importantes de identificar os dentes, canino, superior e inferior, é que geralmente no canino superior a raiz ela é mais reta, ela é mais plana, tá? Então a curvatura para distal pode encontrar no canino superior, ela pode existir no canino superior, mas ela é muito mais rara do que no canino inferior, tá? Então se eu quiser identificar o dente superior e inferior com relação à curvatura da raiz, eu sempre vou pensar que o canino inferior tem uma curvatura para distal mais evidente do que no canino superior. Outra característica importante dos inferiores aí, que eles são difíceis de identificação. Tá legal? Então, o canino superior geralmente tem uma raiz mais reta, podendo em alguns casos ter uma raiz com curvatura para distal, uma porção apical da raiz com curvatura
para distal, e os caninos inferiores geralmente possuem, são mais comuns de encontrar uma curvatura para distal mais evidente, tá bom? Já falei que tem aspecto ovoide, já falei que quanto mais eu ando para o ápice, ela vai ficando mais arredondada, tá? E é uma raiz sulcada longitudinalmente, tanto na porção mesial quanto na porção distal. Lembrando que a face vestibular desse sulco é maior do que a face lingual, tá bom? Bom, caninos superiores, ok. E os caninos inferiores? Tá? O que tem de diferente entre o canino superior e o inferior? É muito parecido, gente. São dentes extremamente iguais. Tá? Qual que é a grande diferença? Vou falar para vocês agora. Com relação ao volume vestíbulo-lingual, eles são mais ou menos, nós vamos ver agora mesmo, vocês vão ver que eles são mais ou menos do mesmo tamanho, em torno de 7,8 o volume vestíbulo-lingual. Mas o que diferencia evidentemente do inferior é que ele tem uma coroa clínica um pouquinho mais alongada, um pouquinho mais alta, e tem um estrangulamento da coroa um pouquinho menor do que do canino superior. Ou seja, o meu volume mesiodistal é um pouquinho menor e a minha altura é um pouquinho maior. Tá legal? Essa é a diferença básica, fundamental do dente. E a outra diferença, que eu vou falar agora, a curvatura da raiz geralmente é para distal, nos inferiores. Tudo bem? Então, se eu peguei um dente, ele está mais fino. Eu peguei um canino, ele está mais fino, mais alongado, mais fino, mais alta a porção coronária, com a raiz dilacerada para distal, uma raiz com curvatura para distal, eu provavelmente posso identificar ele como canino inferior. Bacana? Então vamos lá. Nomenclatura, já falei para vocês. Inferior esquerdo, 33, inferior direito, 43. Tá? Vamos lá, comprimento total. Olha para vocês verem como ele tem de torno de mais ou menos 1 milímetro menor do que o dente superior. Então aqui para falar de 1 a 2, tá? Comprimento máximo 25,5, comprimento médio, eu já peguei 18, 19 até 30, 29, tá bom? Comprimento da coroa. Ó, para você ver, a altura da coroa ele tem em torno de 10,5 a 11 milímetros. Então, eu tenho coroa mais alta do que do canino superior. Mas olha para você ver o comprimento da raiz. Tem 15,0. Já olhou 16,5 lá no canino superior. Então, ou seja, está em torno de 1,5 milímetro maior para a raiz do superior que do inferior. Tá? Então, mesmo ele compensando 1 milímetro maior na coroa, ele perde 1,5 milímetro na raiz. Então, são dentes menores que os caninos superiores. O volume mesiodistal, olha para você ver, o alongamento mesiodistal em torno de 6,9. Tá? A gente tem 7,5, 7,8 no canino superior, ou seja, o canino inferior ele é mais estrangulado, ele é mais estreito que o canino inferior. Tá? E a dimensão vestibulingual da coroa, ou seja, o volume, não altera de um para o outro, em torno de 8 no outro, em torno de 7,8 nesse canino inferior. Bom, então, são semelhantes aos superiores, a coroa mais longa e estreita que do canino superior. A crista, aqui, gente, as características anatômicas do canino inferior quase não são evidentes. Então, a gente não vai ver crista cervicisal na face vestibular nem na face lingual. A gente não vai ver fossas lingual, mesial e distal, não vai ver muito em canino inferior. Tá? É um dente com características anatômicas pouco evidentes. Então, a gente tem que olhar mais por essas duas diferenças básicas que eu falei no começo aí. Bom? A estrutura radicular também é mais achatada, isso também é uma característica interessante desse dente, tá? E o seu comprimento radicular é menor com relação ao canino superior, tá bom? Então, lembrando também que eles são dentes assimétricos, não são iguais aos superiores, tá? Então, tem assimetria de face entre eles aí, beleza? Vamos passar rapidamente face vestibular. Tá? Continua com formato pentagonal, é uma face que tem um alongamento maior, mais alongada no sentido de altura e mais estrangulada no sentido mesiodistal. Tá?
Tem uma inclinação bastante evidente para a lingual. A face vestibular é um pouco mais deitada, como eu falei, o dente superior sobressair para o inferior tem que estar um pouco mais lingualizado em relação ao seu superior. Tá? E aqui, o que não altera muito é a região de ponto de contato. Então, continua com a inclinação distal maior e o ângulo inciso distal mais arredondado. Tá? A convergência das paredes mesial e distal para a cervical, continua a mesma coisa. E o ponto de contato distal mais cervical que o ponto de contato mesial. Beleza? Então, aqui mais alguma coisa. Então, ó, ele é mais estreito que o superior. Ele tem a face vestibular mais convexa, justamente por causa da inclinação lingual dele. Ele tem uma face vestibular mais convexa, tá? Não tem lobos de desenvolvimento, você não vai ver muito evidente aquelas características de sulco nas faces, tanto vestibular quanto na face lingual, tá? E a borda mesial, da mesma forma que os superiores, é menor que a distal e menos inclinada, tá? Com a mesma característica do ângulo, disto incisal, um pouco mais arredondado e um pouco mais cervical do que o ângulo mesio-incisal. Você lembra a característica da borda? Olhando pela face proximal, as bordas cervicais ou as linhas cervicais são mais convexas, são menos convexas do que para os caninos superiores, por ele ser um pouco mais estreito. Bom, na face proximal ainda continua com um aspecto triangular com base voltada para a cervical, tá? A convexidade da linha cervical é um pouco menor do que a convexidade da linha cervical do canino superior, tá? A borda vestibular é menos convexa que o canino superior. Tem um menor diâmetro no sentido vestíbulo lingual, tá? Mas os contatos proximais seguem de acordo com os seus antagonistas superiores. Bom, aqui só algumas características da face lingual. Olha para vocês verem, continua com a mesma inclinação no sentido distal e um ângulo mais arredondado no sentido distal do que no sentido mesial, tá? Só que aqui a gente não consegue visualizar características de símbolo, nem de sulcos, nem de fossas, mesial e distal. Então, dente mais ou menos com uma característica anatômica um pouco menos evidente aqui do que nos seus antagonistas superiores, tá? Ó, as fossas linguais são um pouco escavadas e o contorno da face mesial é mais reto. Tá? Sempre a cúspide vai se alinhar com a borda incisal e com a borda apical da raiz. Tá? É um alinhamento de cúspide sempre centralizado. Vamos para frente. E eu acho que aqui, gente, termina. Acho que termina assim. Fica assim, ó. Não, tem a característica de raiz aqui, ó. Vamos lá, raiz. As raízes são muito achatadas no sentido mesio-distal, ou seja, é mais achatado que no canino superior. Legal, né? Isso é interessante, viu? Para você diferenciar um do outro. Lembra que o superior tem uma característica de raiz mais alongada e mais cônica, o inferior raízes mais curtas e mais achatadas. Tá? Que tamanho de curtas? Que menor de curtas? Menor em torno de mais ou menos 1 a 2 milímetros. Tá? Então são dentes um pouquinho menores, tá? Com raízes um pouco mais achatadas. Geralmente são unirradiculares, podendo ser birradiculares, que assim, ó, a raiz pode ter duas raízes, tá? Em 6% dos casos. Então eu posso ter com 94% com raiz única e 6% com raízes duplas. Isso é importante. E às vezes raiz dupla com 2 canais, tá? Ou às vezes raiz única com um canal só. Ou às vezes raiz única com 2 canais. Então ele pode ser birradicular ou unirradicular. Unirradicular com um canal ou com 2 canais. Tudo bem? E o birradicular, geralmente 2 canais. Tá bom? Geralmente eles vão se irromper na cavidade bucal em torno dos 9 aos 10 anos de idade. Tá? Essa é a característica de raízes dos dentes inferiores, tá? Caninos inferiores. E aqui agora sim, agora a gente termina a aula, tá? E eu espero ter chegado aí no objetivo que a gente queria e que vocês possam fazer um bom proveito de tudo isso aí.
pedir desculpa pelo tempo, dizer que nós estamos no fórum, estamos no WhatsApp para poder esclarecer dúvidas, assim que vocês tiverem. Olhem bem essa aula e tentem simular esse encerramento de caminhos na casa de vocês aí. Não percam tempo, por favor, não percam tempo, porque nós já vamos chegar com prova, já vamos chegar cheio de conteúdo. E eu espero que vocês estudem bastante nesse período de recesso. É ruim para todo mundo, está desagradável para todo mundo ficar em casa, mas é o momento que a gente tem para poder colocar as coisas em dia, tá bom? Então não deixa acumular não. Estamos à disposição de vocês, tá? Espero que vocês possam ter gostado da aula e qualquer dúvidas aí, qualquer coisa, qualquer sugestão para a gente aí, manda pelo WhatsApp. Esse formato ele primeiro é um formato inicial, nós estamos aprendendo também a fazer isso, tá? Mas fica aqui o meu agradecimento a vocês. Quer dizer que estou com vontade de contar com vocês de novo em breve, tá? Mas cuidem de vocês mesmos, se cuidem, higienização 100%, ok? Cuidado com o contato, não saiam de casa, cuidem dos seus pais, cuidem dos seus avós, tá bom? Espero vê-los em breve, o mais rápido possível, tá bom? Forte abraço para vocês e até a próxima, hein? Tudo de bom. Vou desligando aqui. Abração. Desligado. Fui.